Olá, sejam muito bem-vindas nesta noite tão especial. Uma noite que a gente vai falar de um tema muito bacana, que é o tema de trompas. O tema de trompas é um tema que vocês sempre perguntam. Gente, tô colocando um filtrozinho aqui, vamos lá. Muito bem. R. Ropir, olá, Luísa. Lidiane Coelho, Geisiene. Vou colocar aqui o tema da nossa live. É o tema de trompas. Acho que eu gosto mais desse. Gosto desse. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu colocar o tema aqui. Paula. A live hoje, vou só colocar o tema aqui, pessoal. Ué, por que não tá saindo? Ai, Jesus. Não tô conseguindo colocar o tema da live hoje. A gente vai falar sobre trompas. Tainá Melhoranzi. Olá, Iago. Boa noite. Muito bem. Rosilene, um beijo pra vocês. Cris, hoje a gente vai falar sobre trompas obstruídas. Isso, Tainá. Tô tentando colocar aqui o teclado, mas não tá saindo. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Pronto. Poxa. Queria estar colocando aqui, mas não conseguiu. Muito bem. Jarlene, boa noite. Renata Damascena, boa noite. De onde vocês são, mulheres? De onde vocês são? Muito bem. Vou chamar então minha amiga aqui para conversar. A Gabi Nutri, assim que ela estiver pronta, hoje eu vou chamar ela. A minha masterclass sobre miomas. Thaís, muito obrigada. Que bom que você gostou. Fiquei muito feliz. E agora, essa semana, a gente tem mais assunto. Agora, dessa semana, a gente vai falar sobre trompas. Piauí, Itajaí, Santa Catarina, Campo Grande, Rio de Janeiro. Gleice Kelly, boa noite, Pernambuco. Oi, doutora Thalita, eu sou de BH. Daniele. Renata de São Paulo, Montes Claros. Ai, queria tanto colocar o tema da live aqui, mas o meu não tá funcionando. Não sei porquê, meu Jesus. Não. Gabi entrou. Vamos lá, Gabi. Sou nova no seu perfil, sou de Campo Grande. Muito bem, Miriam Mello, seja bem-vinda. Olá, Olá, boa noite. boa noite, minha querida, como você está? Tudo ótimo por aqui com vocês. E aí, meninas? Muito bem, eu estava aqui já conversando com as meninas. Olha, Gabi, impressionante, né? Como a internet é incrível, acesso a pessoas de todos os estados aqui, ó, Rio das Ostras, Minas, São Paulo, Pernambuco, Brasília, Joinville, Curitiba, BH, Santa Catarina, Porto Alegre, Campo Grande. Oi. Não, Incrível. muita gente, é muito bom, né? E esse tema, né, Thalita, também você não conseguiu, né? Eu tava escutando que você não tava conseguindo fixar hoje, né? O É, comentário. Então, a gente vai falar sobre trompas e é um assunto que você sempre fala que é muito pouco comentado, que é muito pouco falado, né? Então, acaba que muita gente que tem aí algum tipo, né, de problemas, assim, com a trompa, hoje vai descobrir, né, como detectar, o que que a nutrição pode te ajudar nesse sentido. E tem muita coisa que a nutrição pode te ajudar, vocês vão descobrir hoje na live, né, que a sua alimentação pode estar influenciando aí nessa saúde das trompas, né? Gabi, antes da gente começar a esperar o pessoal entrar, a gente tem aqui, ó, o programa Conceber, hashtag Atitude Conceber, é isso mesmo. Isso Conta para aí. todas nós, mulheres, o que é Atitude Conceber, Gabi? Isso aí, gente. Então, Atitude Conceber, a gente tem um canal lá no Telegram, é um canal gratuito,
tá? Que toda semana a gente posta uma atitude, uma mudança nos seus hábitos de vida. Não é só em relação à nutrição, à medicina, mas também hábitos, né, para controlar o estresse, para controlar, para te ajudar a viver melhor, igual essa semana a questão da água. Então a gente fala a importância da água, não só em tomar água, mas qual é a qualidade dessa água que você tem que estar tomando, que tipo de filtro que você tem que estar usando, qual tipo de garrafinha que você tem que estar aí armazenando essa água, quão é importante isso para a sua saúde, para a sua fertilidade. Então, toda semana tem um desafio. A gente tem ali 6.000 mulheres lá no nosso grupo e todo sábado a gente abre esse grupo para perguntas, né? Então vocês podem perguntar lá, ficar à vontade. E ao longo da semana, eu e a Thalita vamos ali respondendo todas as dúvidas de vocês. Então o grupo abre sempre aos sábados para as dúvidas. E aí, ao longo da semana, a gente vai respondendo junto, né, com vocês aí tendo a Atitude Conceber. E quem participar é só postar aqui com a hashtag Atitude Conceber e marcar eu e a Thalita para a gente estar repostando lá também no nosso Instagram do programa Conceber, né? E através do Atitude Conceber, né, Thalita? Quantas mulheres, né, só de fazer mudanças pequenas, né, fazer essas modificações diárias, com essas dicas, né, que a gente dá lá no nosso grupo, de forma gratuita, mudaram a qualidade de vida delas, né? Assim, a gente tem infinitos depoimentos de mulheres sem cólica, que melhoraram muito a energia, acorda de manhã mais bem disposta. Quantos beta positivos que a gente teve também. Nossa, depois que eu passei a participar daqui, eu engravidei. Hoje mesmo a Thalita já postou um beta positivo, né? De uma querida aluna nossa também. Então, assim, a gente fica muito feliz que a gente possa estar transformando a vida de vocês de uma maneira bem prática e fácil, né? E para vocês entenderem também o motivo disso tudo. É isso mesmo. Então, Atitude Conceber, gente, fiquem lá, se inscrevam, né? Gratuito, se inscrevam, né? Participe de lá. E a gente tem muitas dicas valiosíssimas. Então, a gente falou também bastante sobre trompas há um tempo atrás, então a gente está resgatando esse assunto, porque é um assunto muito importante. Vocês pedem muito, e eu já estou vendo aqui várias pessoas falando, né, de gravidez ectópica, enfim, trompas tortas. E Chás, o que que pode gravidez isso. ectópica, alimento para limpar as trompas. Calma lá, gente, nós vamos chegar nessa parte. O que que acontece, né? Quando a gente pensa na trompas, o que que são as trompas? As trompas, então, é como se fosse o braço, né? Esse braço que tem que ser o quê? Ele tem essa mobilidade de ir lá, tá preso no seu útero e ir lá abraçar o seu ovário, tá certo? Para ele captar o óvulo durante a ovulação e deixar com que o óvulo esteja lá na trompa para que o embrião, o espermatozoide consiga se unir a esse óvulo formando o embrião. Então, o Oh, que é a vira aqui para trompa? É uma mim. estrutura de captação do óvulo, tá certo? E aí, o que acontece? Essa trompa, ela precisa ser móvel. Por quê? Se eu estou, suponhamos que esse seja o meu ovário. Se eu estou ovulando desse lado, a minha trompa tem que vir aqui e abraçar desse lado e captar o óvulo. Se eu estou ovulando do lado de cá do ovário, a minha trompa ela tem que fazer esse movimento e captar aqui. Se eu estou ovulando aqui debaixo do ovário, eu preciso fazer esse movimento à trompa. Então, a trompa, a primeira coisa, ela precisa ser móvel, ela precisa ter mobilidade, tá certo? E para ela ter mobilidade, ela precisa o quê? Não ter aderências. O que são aderências? É como se fosse fixa, como ela se tivesse fixa, ela tivesse aderida, que é o Rígida, que né? você. Rígida, muito bem. É o que você sempre vê nos laudos que vocês me perguntam de estar rígida. O que está acontecendo? De alguma forma, existe alguma situação no seu abdômen que faz com que essa trompa esteja rígida. As aderências que estão aqui. Quais são essas aderências principais? Endometriose. Então, se você está aqui já me perguntando, e aí eu já vou respondendo várias perguntas, então fique bastante atenta quanto a isso. A principal alteração que não a sua trompa não está funcionando, ou que você teve uma gravidez ectópica, qualquer coisa de alteração na sua trompa, a principal delas é o que? Pesquisar se você tem endometriose, tá certo? E como a gente faz essa pesquisa de endometriose? Você precisa fazer uma ressonância de pelve com preparo intestinal
ou um ultrassom específico de pelve com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Não é só um ultrassom normal, não é só uma ressonância normal. Tem que ser um exame específico para endometriose. Então, essa é a primeira dica muito importante. Qualquer alteração de trompa, você precisa descartar a endometriose. Ainda mais se você teve uma gravidez ectópica. Por quê? Se você teve uma gravidez ectópica, como eu estou vendo muita gente aqui, né? Olha aqui, eu tenho endometriose e obtive esse resultado nas trompas, exatamente. A Tainá Milhões tá falando isso. Ou seja, se você teve uma gravidez ectópica, significa que dentro da trompa, esse embrião estava alterado, ou seja, por uma alteração de embrião, e por isso ele ficou paralisado aqui, né? O embrião não conseguiu se desenvolver, se multiplicar, ou a sua trompa estava inflamada, alterada por outros diagnósticos. Então, você que está aqui sempre perguntando sobre gravidez ectópica, pode ser duas possibilidades. Ou seu embrião estava alterado, e aí é o que eu e a Gabi a gente fala tanto na importância de um pré-concepcional muito bom, para que o seu embrião aumente a chance dele ser um embrião saudável, muito bom. E segundo, pode ser uma alteração na sua trompa, que esse embrião, mesmo sendo saudável, a trompa ela perdeu a sua mobilidade. Eu não sei se você sabe, mas a trompa, dentro da trompa, tem pelinhos, igual pelos no nariz. Ela é toda cheia de cílios, tá certo? Esses cílios servem para quê? Igual os cílios do nariz servem para limpar sua meleca para fora. Esses cílios das trompas, eles servem tanto para empurrar o espermatozoide e também para trazer de volta o óvulo até cair no útero. Então, as trompas, ela tem esses cílios que são muito importantes. E esses cílios são semelhantes aos cílios que também estão lá dentro do útero, tá certo? O ambiente intrauterino é muito semelhante ao ambiente das trompas. Então, se eu tenho alteração nas trompas também, pode ser que você tenha de origem essa alteração das trompas lá dentro do útero. Germes, bactérias, clamídia, neisseria, fungos, tá certo? Muitas coisas. Então, olha como é importante você entender que a trompa, ela tem interligado com o seu meio externo, com a sua endometriose, com o seu intestino, tá? Por isso que a Gabi também tá aqui para falar sobre essa função intestinal, pois a trompa, ela tá lá e ao redor da trompa é o quê? Intestino. E as mucosas, elas são muito semelhantes, né? Elas são muito unidas, a gente chama de translocação de bactérias. O que pode estar no intestino está em contato com a trompa e pode estar passando bactérias, germes, fungos, inflamações intestinais, pode estar passando por essa trompa também. Então, o nosso corpo ele é todo integrado, não é só uma questão da sua trompa estar inflamada ou estar alterada, que isso não tem impacto com o resto da sua fertilidade, da sua função intestinal. Tá certo? Exatamente. Isso é interessante, né, Thalita, você tá falando disso, porque eu tenho uma paciente que ela fez todo o processo, né, todo o programa Conceber aqui dos 3 meses e tudo mais, de mudança de alimentação e tudo. Ela teve uma gravidez ectópica, teve que retirar a trompa, né? Ela não tem a trompa esquerda. E aí ela tava, depois que passou os 3 meses, né, gente, que lá dentro do programa Conceber, depois dos 3 meses que a gente indica vocês iniciarem as tentativas, e ela queria fazer umas tentativas programadas, né? Então ela fez o coito programado. E aí eu perguntei para ela numa consulta, eu falei, olha, e aí, você ovulou esse mês? Como é que foi lá e tudo? Ela falou, ovulei. Só que eu ovulei do lado esquerdo, onde eu não tenho a trompa. Mas mesmo assim eu não deixei de tentar, Gabi, né? Eu falei, vai que, né? Enfim, falei pra ela. Aí a gente mudou a dieta e tal. No dia passou, gente, uma semana. Ela me manda uma mensagem falando que ela estava grávida. E aí, na mesma hora, eu mandei mensagem pra Thalita. Falei, Thalita, ela me mandou o laudo dela, com a ovulação dela do lado esquerdo, onde ela não tem a trompa. E eu falei, Thalita, como que pode isso, né? Ela só tem a trompa do lado direito. E aí a Thalita me explicou, né, tá? Que essa trompa estava tão flexível, tão maleável, que ela conseguiu ir no outro ovário, buscar aquele óvulo
e ela conseguiu a gestação dela, né? Ela conseguiu o beta positivo. Então, assim, o quanto que é importante a gente preocupar, sim, com a parte, gente, do seu corpo como um todo. Então, se você come muito açúcar, glúten, leite todo dia, ou seja, você está inflamando o seu corpo, você tem essas trompas mais rígidas, mais aderidas, né? Então ela perde essa mobilidade. E para você que já teve uma gravidez ectópica, precisou de retirar uma trompa, olha o quanto que é importante ter uma dieta anti-inflamatória para ter essa mobilidade dessa trompa. Para que mesmo que ele seja no outro ovário, ela ir lá buscar o óvulo, como a Thalita falou. Ela tem que ter essa flexibilidade para buscar o óvulo ali. Então, assim, isso é muito lindo, né, Thalita? Quando a gente vê isso na nossa prática, vendo as nossas pacientes engravidando, a gente fala, gente, tá vendo? É o caminho certo, é o caminho que a gente tem que realmente seguir, tá? É... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Então, assim, esse relato é muito, muito lindo. Depois eu vou colocar ele aqui no meu Instagram, que eu pedi pra ela escrever. E ela tem os laudos, ela fica encantada porque ela põe os laudos pra mim. Ela me mostrou tudo. E eu vou colocar aqui depois pra vocês. E outra coisa, né, onde que a nutrição também pode ajudar vocês. A Thalita falou muito de intestino, microbiota. O que é microbiota, né, gente? Microbiota são as suas bactérias intestinais, né? Vocês já devem ter ouvido falar. É que a gente tem os lactobacilos lá na nossa flora. Então a gente Mas tem. peraí, deixa eu introduzir esse assunto que é muito importante para as pessoas entenderem, tá certo? Então tá, então Então, vai lá. porque eu tô vendo as perguntas aqui, então eu acho importante vocês entenderem a situação para a Gabriela responder a essa situação. Veja só, como a gente está explicando que o ambiente de trompa, um ambiente tubário, ele tem germes, ele tem bactérias, e esses germes e bactérias, eles se comunicam com o seu ambiente intrauterino e também com o seu ambiente vaginal, tá certo? Porque a vagina se comunica com o útero se comunica com as trompas, tá certo? E tudo isso está entremeado à função intestinal, o intestino que está entremeado em tudo isso. Tudo isso são mucosas, essas mucosas, elas se conversam muito umas com as outras. Então, quando a gente pensa em função tubária aumentada, como vocês estão colocando aqui, vários diagnósticos. Doutora, minha trompa está aderida, a minha trompa está sem mobilidade, a minha trompa está... Vocês estão colocando aqui vários diagnósticos. A questão é o seguinte, independente do seu diagnóstico, a nossa proposta sempre é tentar restabelecer a função original da sua trompa, independente de qual seja o seu diagnóstico. Então, nós sabemos que a trompa ela precisa estar num meio de microbiota, de germes e bactérias adequados para aquele ambiente. E essa segunda possibilidade, eu comecei a falar da hipótese da endometriose, mas outra hipótese principal também são as infecções. As infecções por bactérias e germes e fungos e tudo mais. Então, de onde vem esse tanto de germes e bactérias que altera a função da sua trompa? Seja ela qual diagnóstico que você colocou aqui para mim desde que eu comecei a live. Independente de qual germe e bactéria. Vem do seu ambiente ou intrauterino, do seu ambiente intestinal, do seu ambiente genital, vaginal. É de lá que vem essas bactérias que se colonizaram na trompa. Então, a Gabi vai falar sobre esses germes, tá certo? A importância de você entender como é importante você equilibrar essa função de microbiota para que a sua trompa também seja colonizada. Ótimo, ambiente ok. Porque o que acontece? Quando nós temos trompas alteradas, nós vamos pesquisar esses genes. Como é que a gente vai fazer pesquisar esses genes? A gente pode pesquisar, às vezes, com sorologia no sangue, né? IgG, IgM, como falam tanto do Covid. Gente, IgG e IgM do Covid é só do Covid? Não. IgG e IgM é uma sorologia para todas as fungos, bactérias, enfim, bactérias, vírus. Então, a gente pode pesquisar também clamídia, IgG, IgM, Neisseria. A gente pode pesquisar outras bactérias para saber se essas bactérias estão em excesso no seu corpo, que possivelmente, se eu tenho muitas bactérias, por exemplo, clamídia, se eu tenho bactéria clamídia positiva rodando no seu corpo, é bem provável que ela seja a causa de alteração da sua trompa, tá certo? Então, é possível a gente investigar germes e bactérias,
que estão em desequilíbrio, que estão alterando a função da sua trompa. Outra possibilidade também é fazer a cultura de germes e bactérias ou do seu canal vaginal ou do próprio dentro do útero, tá certo? A gente coleta lá um material dentro do útero e manda estudar quais germes que são. É o teste EMA, tá certo? Chamado teste EMA. Coleta e vai dar lá ó, todos os germes que tem dentro do seu útero. Pode ser que esses germes também estejam na sua trompa, tá? Então, olha para vocês entenderem esse conceito que é muito importante de microbiota, Cândida também, né? cândida, fungo, é muito comum. Então, a gente fez que é um alerta, bem, se eu tenho uma trompa alterada por germes, por bactérias, quais seriam as possibilidades? Então, o ginecologista vai te perguntar, você teve candidíase recorrente? Você é daquelas pacientes que sempre usaram pomadas, vaginose, vaginite, doenças sexualmente transmissíveis. Eu vi alguém perguntando, DIP causa alteração tubar, hidrossalpinge? É a principal. DIP é doença inflamatória pélvica. Doença inflamatória pélvica, se você teve já esse diagnóstico, é bem provável que a sua trompa pode ser que seja essa causa de DIP, que a gente chama. Então, muitas possibilidades de alteração tubária por alteração de microbioma, de microbiota intestinal, vaginal, intrauterina. E aí, o que acontece? Vocês, muitas vezes, são submetidas a uma prescrição de um antibiótico. De um, não. Ou um antibiótico, ou dois, ou três. Quais são esses antibióticos que normalmente vocês usam? Ceftriaxona, azitromicina, doxaciclina, que é muito importante, metronidazol, normalmente. São antibióticos de largo espectro, então acaba que vocês são submetidos a antibióticos normalmente por 14 a 21 dias de antibiótico. Muitos dias de antibiótico. O que acontece? Você devasta toda a sua flora intestinal, porque foi pelo comprimido. Toda a sua flora, ok, mata um monte de germe. Mas aí que tá a situação, né? Você pode ter matado tudo, mas você mata os bichos bons também, os ruins e os bons também. E aí entra num grande desequilíbrio. Por isso que a nutrição sempre vem agregar. Todas as pacientes de fertilidade, todos os pacientes de ginecologia, a nutrição agrega muito. Quando a gente entende que toda essa flora, tudo isso tem que estar em equilíbrio. E vem principalmente pelo intestino. Então, eu queria deixar bem claro para vocês que as alterações tubárias, principalmente pelas infecções, tem que estar alerta. Você que tem candidíase, vaginite recorrente, você que tem alteração intestinal, que usa antibiótico recorrente, tudo isso, DST, né, já teve tratamento de doença sexualmente, pode estar relacionado com alterações de trompas, né, Gabi? Então, fala Isso para o aí. pessoal aqui. Então, assim, a Thalita já explicou aí para vocês, então, né, a importância da gente ter essa microbiota, então, boa, né, no nosso corpo. Então, como eu estava explicando, depois, então, que você já teve ali processo de candidíase, já tomou muito antibiótico, enfim, já usou pomada, né, acabou com sua flora intestinal, ou mesmo você que tem problemas intestinais, você que tem intestino muito preso ou tem muitos episódios de diarreia. Sabe aquele cocô com muco, gente, que sai uma gosminha meio branca? É meio nojento falar isso daqui, mas assim, isso é fungo. Isso é fungo, isso é bactéria no seu intestino, né? Geralmente, o pum mesmo mal cheiroso, né? Os gases mal cheirosos, faltam os gases aqui. Os gases mal cheirosos também, isso é putrefação ali no seu intestino. Então, isso tudo são sinais e sintomas que você tem o quê? Uma disbiose intestinal. Possivelmente, se você tem uma desbiose intestinal, você pode ter uma desbiose no seu corpo todo, porque é o que a gente chama de microbioma. O que é o microbioma? Ele é todas as bactérias do seu corpo, todas essas microbioses de todas as mucosas. Então, por exemplo, você já reparou que quando você, às vezes, de manhã acorda e tem a língua meio esbranquiçada, aí você vai lá, tem que escovar, só que ela não sai. Fica meio esbranquiçada, assim. Isso é sinal de cândida bucal. Quantas crianças também a gente já vê com cândida bucal, né? Então, se tem cândida na boca, tem cândida no intestino, tem cândida na vagina. Porque a cândida, ela rodeia o seu corpo, ela não fica estática ali, bonitinha, paradinha, quietinha ali, não. Pelo contrário, ela só se prolifera e vai cada vez enfiando ali em outros órgãos, tá?
Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. O intestino é um sinal de alerta para a gente, tá certo? Então, como que a gente faz para poder melhorar essa microbiota? Primeira coisa, a gente tem que passar por um processo de detoxificação. A gente tem que limpar o nosso organismo todo. Depois que a gente faz esse processo de limpeza, que a gente faz muito bem lá no nosso programa Conceber, a gente entra para a segunda fase, que é uma fase de reparação intestinal. Existe um protocolo chamado protocolo de 6 R's, tá? Esse protocolo a gente aplica, tá? Para o quê? Para restabelecer o seu sistema gastrointestinal. Não vou falar só de intestino, é o sistema gastrointestinal, tá? Então, hoje a gente faz a remoção, né, de alimentos que você tem o quê? Muitas alergias alimentares, como, por exemplo, o glúten, o leite, amendoim, castanhas, nozes. Isso é muito ruim porque isso tem muita micotoxina, né? Então, aumenta muito a proliferação de fungo. Eu tiro também os grãos. Por que eu tiro os grãos? Porque os grãos também, gente, ele também tem muita micotoxina, que também é o quê? Fungo. Vocês já repararam que quando vocês fazem bolo, passa 2, 3 dias, o bolo tá melando, tá saindo um fiapo ali daquele bolo? Aquilo ali é fungo, é toxina. Ou seja, você come aquele bolo fiapento ali, tá só colonizando o seu intestino cheio de fungo, tá? Então, não pode grão. E aí a gente faz depois o quê? A recolocação, segundo R, a gente recoloca, né, enzimas digestivas, a gente recoloca também os probióticos. Teve gente me perguntando aqui já de kefir. Sim, kefir é uma forma da gente recolonizar. Kefir, kombucha, chucrute, esses alimentos mais fermentados, você pode utilizar, mas tem que fazer o processo de remoção. Porque se não faz a remoção, não adianta nada recolocar, porque você está recolocando num ambiente sujo, né? Então tem que prestar atenção nisso. Outra coisa é amenizar o estresse, gente. Por quê? Estresse, ansiedade, isso está ligado diretamente com o seu intestino. A gente tem essa conexão intestino-cérebro. Então, quanto mais ansiosa, mais estressada você ficar, mais desbiose intestinal, mais desequilíbrio desse intestino você vai ter. Tá? Então a gente tem que ter o quê? Controlar todos esses pilares. Um sono reparador, sim. Porque o sono produz hormônios que vai estabelecer essa flora bacteriana boa sua. Já tem estudos que mostram isso, né? Da importância do sono, da importância desses hormônios produzidos durante o sono para controlar, para te ajudar a estabelecer uma flora bacteriana boa no seu intestino. Então, são vários os pilares que a gente sempre fala lá no programa Conceber também, que a gente tem que estar equilibrando esses pilares o tempo inteiro, E tá? sem contar que esse estresse, tudo isso faz uma constrição de ligamentos, tá certo? Então, o nosso útero, toda a estrutura, ela é suspensa por ligamentos. Então, quando a gente vive momentos muito tensos de estresse, a gente sente claramente mais cólica, a gente sente mais constrição. Então, eu já tive, não foi uma nem duas pacientes que também já engravidaram com técnicas para melhorar essa liberação de ligamentos pelo nível de estresse. Então, já tive paciente que engravidou com acupuntura, com fisioterapia pélvica, com osteopatia, principalmente para quem tem endometriose, porque quem tem endometriose tem muita tensão muscular, tem muita dor de profundidade, dor na relação sexual. Então, associar também técnicas de relaxamento físico desses ligamentos, desses músculos que estão extremamente contraídos, né, é muito importante. E aí eu quero chegar nesse ponto também de relaxamento que você está falando, de muitas vezes que você faz aquele exame com aquele nome gigante chamado histerossalpingografia. A Demorei muito tempo para decorar esse nome. Eu também, viu? Eu também. Aquele exame que você fez, a estereoscopia, alguma coisa. Agora eu só sei falar direitinho. A histerossalpingografia, né? E histero é trompa, histero e salpingo é trompa, grafia, né? Que é o exame de raio-x, o que a gente chama de o famoso raio-x das trompas. Aquele exame que é extremamente doloroso, tá certo? O que acontece? Esse exame, muitas vezes, pela essa tensão, por essa tração, essa dor que você sente, na hora que injeta o contraste, faz constrição. Então, presta bastante atenção, você que fez esse exame e que está contraído. A primeira hipótese que pode ter sido é justamente o quê? Dor, desconforto, você contraiu e as trompas fecharam.
pela dor, pelo desconforto. E aí não passou o contraste do seu exame, dá uma alteração tubária de obstrução. Vocês estão prestando atenção como a dor, como a contração, como a tensão é muito importante para as trompas? Muita atenção. E eu ainda queria chamar a atenção sobre isso. Muitas mulheres não fazem esse exame de avaliação das trompas, que é o exame bom para a gente avaliar as trompas, que é a esterossalpingografia, pela dor, porque é um exame extremamente doloroso. Já tive pacientes que passaram mal, desmaiaram de dor, é muito doloroso, né? Tem outras que não sentem muita dor. E aí eu quero dar uma dica para vocês. Lá em São Paulo existe uma médica maravilhosa chamada doutora Clarissa Domit, tá bom? Chama Atlas Diagnóstico. É o que ela desenvolveu uma técnica chamada Histero sem dor. Para você que a gente viu aqui, gente de vários países, é o único lugar que eu recomendo no país. Se você tem realmente muito medo de fazer esse exame, faça com a doutora Clarissa Domit, tá certo? Ela é sensacional, maravilhosa. Aí você vai ter um exame muito bom. Vai ser um exame sem dor, vai ser um exame muito maravilhoso. Então, eu confio absolutamente no exame dela, tá certo? Então, vocês estão entendendo a importância da dor, da contração, que isso bloqueia a função das trompas e a importância do relaxamento, do sono, da atividade física, de reduzir o nível de estresse, né, da atividade física, da fisioterapia, da osteopatia, ou para quem gosta de outras medicinas, medicina chinesa, a acupuntura, medicina ayurvédica, quem gosta de outras terapias também, todas elas têm protocolos também para as trompas, certo? Isso aí. E assim, tem a Vanessa Ponto Cardoso, falou que já fez 3 estereossalpingografias e ela falou que com as dicas do conceber, ela tinha uma trompa obstruída, com as dicas, né? Ela refez o exame e não tem mais as trompas obstruídas. Sim, aí tem muita gente, como? Sim, gente, isso pode acontecer, principalmente se for por conta dessa questão bacteriana, que é o que a gente está falando, de melhora de microbiota, ela tirou os alergênicos, ela começou a comer comida de verdade, ela melhorou as bactérias boas do intestino dela, pode sim chegar a um ponto de desobstruir as trompas, tá? A gente já tem casos na nossa prática clínica, no consultório, de pacientes que foram refazer, né, Thalita? E que a Thalita não passa antibiótico de primeira, né? A gente tenta sempre pela alimentação e tudo, e né, desbloquear se tá nesse nível, mas assim, que a nutrição pode estar ajudando nesse caso, sim, né? Pode estar ajudando, e tem aqui a Vanessa que acabou de falar do depoimento dela. E fora ela, tem as nossas pacientes também que a gente consegue muito através da nutrição e da medicina que a Thalita faz, que é uma medicina integrativa com antioxidantes, porque isso tudo que eu tô falando da nutrição, vem a Thalita também com a parte dela, né, super importante aí, de passar os antioxidantes, né? Onde estão esses antioxidantes, gente? Vitamina C, própolis, cúrcuma, gengibre, né? Só que dependendo de cada caso, a gente passa uma quantidade, uma dosagem maior, às vezes uma prescrição mesmo. O ômega 3, né? Então pensa assim, maleabilidade, né? A gente precisa o quê? De muita. O ômega 3 faz isso, ele causa essa maleabilidade. Isso daí, das membranas celulares, né? Então a gente tem que ter fontes boas de gordura na alimentação de vocês. Abacate, coco, substitui o leite animal por um leite vegetal. Então, assim, para a gente poder introduzir essas fontes de boas gorduras, para a gente ter essa maleabilidade, para a gente poder melhorar essas membranas celulares, tá? Então, isso é tudo que a gente está falando aqui, é muito importante e pode sim ajudar vocês, né, nessa questão das trompas obstruídas, principalmente se for por conta dessa questão da microbiota, tá? Exatamente. Então, estou vendo muitas perguntas com relação ao exame. Então, esse exame é o exame fundamental para avaliar as trompas, chamado esterossalpingografia. É um exame doloroso e o que eu recomendo para minhas pacientes fazerem, tá certo? É usar um antiespasmódico, né? Um medicamento de relaxamento músculo, de relaxamento que a gente passa normalmente, ou um anti-inflamatório. Aí é o médico que indica. Muitas clínicas também já indicam para você essa medicação. Olha, 1 hora antes de você vir fazer o exame, toma um medicamento para cólica, né? Um medicamento para cólica que você já está habituado a usar,
sei lá, qual medicamento que você está habituado a usar para cólica, você toma 1 hora antes, ou tem laboratório, ou tem clínica que fala, não, eu quero que você use o medicamento X, ou tem médico, por exemplo, eu, que também indico o medicamento X também para cólica. Enfim, é uma possibilidade, tá certo? Outra possibilidade também é uma bolsinha de água quente, tá certo? Eu não sei se vai ser possível você lá usar uma bolsa de água quente, mas eu oriento também para minhas pacientes tentarem levar uma bolsa de água quente. Alivia demais você colocar uma bolsa de água quente na hora de fazer o exame. Eu sei que para algumas aqui falou que o exame foi super tranquilo, tal, mas é a minoria. Na maioria das pacientes elas sentem muita dor, muita cólica, tá bom? Então, esse tomar algum remédio antes de ir para fazer o exame é uma recomendação também, tá certo? Que mais que eu ia falar aqui? Tem gente perguntando de trompa enovelada, Thalita. Tá, trompa enovelada pode estar relacionado principalmente com endometriose e alguns raros casos de tuberculose tubária, tá certo? Eu tenho um caso de uma paciente que realmente eu aprendi a descobrir isso quando eu tive esse caso dessa paciente, que ninguém descobriu por que as trompas delas eram noveladas, enfim, e até que a gente descobriu que era a tuberculose tubária, que é uma condição. Mas o que acontece com as trompas enoveladas, ou as trompas obstruídas, aderidas, ou esses diagnósticos que vocês fazem aqui? Primeiramente, a gente tem que tentar encontrar a hipótese do que está acontecendo, tá certo? Por que será que a minha trompa está alterada? E normalmente ela não está alterada, não é por ela em si, mas é por tudo isso que a gente está falando. Geralmente a sua trompa ela está alterada por uma consequência de um outro diagnóstico base. Ou é por infecções, por doenças sexualmente transmissíveis, por endometrite, como eu falei, infecção intrauterina, que veio da infecção vaginal que está acometendo as trompas. Pode ser por endometriose, uma das principais. Pode ser também por inflamações pélvicas, por exemplo, você que já teve apendicite, tá? Apendicite que foi uma inflamação, acabou dando aderência tubária também. Você que já fez alguma cirurgia pélvica também, retirou, sei lá, a vesícula, apêndice também, alguma cirurgia também pode de alguma forma ter alterado a função das trompas, mas a principal é que você entenda que para uma fertilidade eu preciso fazer esse exame de raio-x de esterossalpingo. Eu vi também alguém falou outros exames também, como a hidroinsuflação, que são outros exames mais específicos, mas não é todos os lugares que fazem. Mas o clássico tradicional é o exame da esterossalpingografia, e o fato dele estar obstruído não significa que realmente ele está obstruído. Como eu vi alguém, muita gente falando assim, eu passei azul de metileno, né? Meu médico infundiu azul de metileno e estava desobstruída, que ótima. Então, é isso que acontece, tá? Quando passa o contraste, vai essa dor, essa constrição, ela pode estar obstruída. E aí, o que a gente faz? A gente vai para laparoscopia, que é o vídeo que você coloca dentro do umbigo, tá certo? E coloca o azul de metileno, faz um contraste com o azul de metileno. E aí, como você está sedada, ou seja, você não está sentindo dor, as trompas estão livres e acaba fazendo a permeabilidade tubária, e aí fica tudo ok, tá certo? Então, quando a gente tem esse diagnóstico de obstrução tubária, calma, vamos realmente ver se ela está obstruída. Vamos fazer a videolaparoscopia com contraste de azul de metileno? Será que está obstruída mesmo? Por quê? Muitas vezes você faz esse exame e está obstruído, o que acontece? Vai para a fertilização de cara. Calma, a gente tem uma outra possibilidade, que é fazer a laparoscopia com o contraste de azul de metileno. Segunda coisa importante que eu quero falar para vocês também, aqui que alguém já me perguntou, que foi bom que eu estava esquecendo, eu quero falar. Bem, eu tenho uma trompa que deu uma gravidez ectópica, né? Infelizmente, talvez tirou essa trompa fora ou fez uma cirurgia nessa trompa. Veja só, como saber se a outra trompa está normal? Não sabemos, a gente pode fazer esse vídeo, a gente pode fazer essa hístero para saber se a outra trompa está pérvia. Mas, pensando para vocês, se uma trompa estava alterada, que pode ser a causa da sua gravidez ectópica, a outra trompa também pode estar alterada. Por isso que é importante continuar a investigação, ou se não continuar a investigação, investigar fatores de alteração tubária. Principalmente você que já perdeu uma trompa.
procure um médico que dê valor a isso, tá bom? Não engravide e perdeu a trompa, não se perca só na sua culpa de que, ai meu Deus, aconteceu isso comigo. Não, procure um médico que possa te ajudar a investigar causas de alteração de trompas para que avaliasse a sua trompa ou te ajudar a melhorar a saúde da outra trompa, como a gente está falando aqui para você. Não é verdade? Uhum. A gente tem sim essas possibilidades de ajudar a todo esse ambiente ginecológico, não só a trompa, mas as trompas está inserida em tudo isso que a gente costuma dizer aqui, que é totalmente o programa Conceber. Que é o programa Conceber, é o que a Gabriela explicou muito bem aqui para nós, né? Que é restabelecer toda essa função ambiente, não só ginecológico, mas esse ambiente integrativo do nosso corpo para que tudo funcione de forma favorável à sua gestação. Isso aí. Thalita, eu tenho uma pergunta aqui. Doutora Thalita, uma vez que a trompa é permeável, ela sempre estará permeável ou pode mudar esse resultado? Porque fiz a ístero em 2017. Sim, normalmente a gente não repete. Quando a gente tem uma trompa que ela é permeável, a gente viu que essa causa de infertilidade não vem das trompas, da permeabilidade das trompas. Normalmente a gente não repete. A gente só repete quando assim, a paciente já tem muitos anos que fez essa cirurgia, essa exame, e ela não conseguiu engravidar e já investigou muitas outras coisas, aí acaba repetindo de novo, porque esse exame acaba sendo vencido. Mas assim, eu repetiria talvez com mais de 5 anos ou muito mais do que isso. Mas normalmente as causas da infertilidade, quando você tem uma trompa que está desobstruída, está pérvio, a gente vai apostar em outras causas de infertilidade. Porque essa causa anatômica já foi excluída, tá certo? E vale muito a pena, é isso que a Thalita falou, e é o que aconteceu com a minha paciente, né? Ela teve a gravidez ectópica, quis mudar completamente a alimentação dela, né? Fez o que eu faço no protocolo do programa Conceber e conseguiu engravidar apenas com uma trompa, tá aí super bem, gestação fluindo super ok, e ela ainda ovulou do lado esquerdo, porque teve gente perguntando aqui se a gente ovulou dos dois lados. Ah, é. Então vamos lá. E A como que vai gente fazer isso normalmente daí das trompas? a gente pode ovular dos dois lados, tá certo? Mas normalmente a gente ovula de um lado só. E essa ovulação não é alternada, tipo, esse mês foi do lado direito, esse mês foi do lado esquerdo, esse mês... Não, não é assim. Quando a gente menstrua, os nossos hormônios vão recrutar folículos dos dois lados, tá? Tanto é que se você fizer um ultrassom de rastreio da ovulação, lá no comecinho, vai mostrar que você tem, tipo, 3 folículos de um lado, 5 folículos do outro, tá bom? Recruta sempre dos dois lados. Só que um vai ser o dominante. Pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, tanto faz. Por exemplo, eu, Thalita, ovulo principalmente do lado direito. Eu sei que meu ovário dominante é o direito, que eu tenho mais ovulações predominantes desse ovário do que do esquerdo. Porque eu sei exatamente a minha ovulação, tem uns sintomas muito perceptíveis. E aí, acontece que quando você também tem uma trompa só, porque você retirou, você pode ovular, como aconteceu com essa paciente da Gabi, você pode ovular naquele lugar onde não tem a trompa mais, tá? Mas o que acontece é que aí vocês ficam, nossa, mas aí eu perdi o meu ciclo? Provavelmente sim. Porque se você não tem a trompa, é muito difícil você engravidar daquele lado onde não tá, tá ovulando, daquele lado que você não tem a trompa. Mas o nosso corpo é tão perfeito, mulheres, ele é tão maravilhoso, que normalmente as mulheres que perdem a trompa, suponhamos que você perdeu a trompa desse lado, a maioria das ovulações ocorre desse lado saudável. É impressionante como o corpo é maravilhoso. É impressionante. Então, assim, não se culpe ou se ache com menos possibilidade de gravidez porque você perdeu uma trompa. Normalmente você vai ovular mais desse lado. O corpo ele faz de tudo para você ovular. Vocês têm que entender isso. Ai, meu Deus, minha bateria tá acabando, será que acabou? Bem, o seu corpo, ele faz de tudo para você engravidar. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que o seu corpo conspira dia após dia para você engravidar. Isso aí. Entendam? Então, faça isso acontecer dia após dia. Através dos Gente, seus como hábitos, saber através da sua que alimentação.
pensamentos. Tem gente perguntando como saber que tá ovulando. Tem uns sinais, né? Você sente uma Isso é uma outra pontadinha, live. né? Isso. É outra live, gente. A gente for entrar nisso daqui vai gastar mais uma hora de Ou live aqui no mínimo. participe do nosso programa Conceber, que lá vai estar bem explicadinho, te ensinando Gente, como você vamos falar um conhecer. pouquinho do programa para elas conhecerem. Gente, deve ter muita gente nova aqui, né? Conhecendo a gente. Então, assim, a gente tem um programa que chama Programa Conceber. A gente fez esse programa porque eu e a Thalita, a gente não tem mais vagas de atendimento. A nossa agenda para 2021 já está super lotada, tá? Então, a gente não tem mais vagas. E por isso, a gente resolveu criar o Programa Conceber, que é nada mais, nada menos do que a gente faz aqui no consultório, né, com as nossas pacientes nos 3 primeiros meses, né, antes dela tentar iniciar as tentativas aí da gestação. Então, é para você que deseja engravidar. Indiferente se você tem obstrução de trompa, indiferente se você tem endometriose, indiferente do seu diagnóstico. A gente não está preocupado com o seu diagnóstico, porque lá a gente fala de cada diagnóstico bonitinho, né? Então, é para você esse programa que deseja engravidar. E ele vai abrir vagas agora em fevereiro, que a gente vai abrir a nossa terceira turma, tá? Então fiquem ligadas que a gente vai fazer a divulgação aqui para vocês e tudo. É um programa muito completo, que essas dúvidas suas, gente, de como que eu ovulo, como é que são os sinais e tudo, a Thalita tem aulas, né, Thalita? E essas aulas, gente, são aulas que demoram ali 30, 40 minutos só falando daquele assunto específico. E é um programa muito de passo a passo. Cada semana a gente libera uma aula e vocês vão aprendendo e vai ter uma ação naquela semana. Então vocês aprendem e colocam em prática. Aprende e coloca em prática. Aprende e coloca em prática. E a transformação vai vindo e vem acontecendo aí, como a gente já teve alunas que dentro dos 3 primeiros meses já conseguiram engravidar. Então, assim, a gente nem espera que dentro dos 3 primeiros meses vocês engravidem. A gente espera que no segundo ciclo, né, vocês engravidam. Mas, assim, é muito legal. Quem é que está aqui no programa deve ter alunas nossas aqui. E a gente dá todo o suporte. Tem mentorias ao vivo comigo, com a Thalita. Tem as masterclass, que inclusive sábado agora vai ter a masterclass de trompas, né, para as alunas. Então, assim, é muito incrível. Não é porque eu e a Thalita a gente faz, não, mas é muito incrível, tá, gente? Então, quem puder aí, continua acompanhando a gente, que a gente vai falando um pouco mais do programa, né, quando chegar mais próximo aí de abrir as inscrições. E o legal do programa Conceber é que lá eu vou abrir uma masterclass só sobre trompas, que vai ser para as nossas alunas agora nesse sábado, né? E que a gente abre a câmera e você conta a sua história para mim sobre a sua trompa e a gente começa a discutir o seu caso, assim, individualmente. Isso é muito maravilhoso, porque a gente conhece a sua história, né? Você conta a sua história para mim, para Gabi, e a gente te orienta de tudo depois de uma grande aula que eu faço especificamente só sobre trompas, tratamentos e tudo mais, indicação de cirurgia, o que fazer ou não. A gente acaba conhecendo a sua história e você partilha toda a sua história conosco também. É muito bom, tá certo? Isso aí. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra lá no nosso Instagram, Programa Conceber. Lá é um Instagram que tá todo montadinho para vocês entenderem melhor o que é o programa. E fiquem ligadas, tem aqui no nosso link da bio, né, as inscrições para você participar, para vocês receberem os nossos e-mails e tudo. E fiquem ligadas aqui, gente, porque a gente vai divulgar a próxima turma aí mais para frente, tá? Muito bem. Eu quero responder Muita gente essa fala pergunta. que quer, que vai participar, ó. Vou decorar o nome de vocês, hein? É isso mesmo, é muito A interessante mesmo. Bárbara. A Diana está perguntando aqui sobre hidrossalpinge. Obrigada, Diana, por ter me lembrado. É um assunto que eu ia falar hoje ainda. Eu vou aproveitar que você está perguntando aqui. Hidrossalpinge, hidro é água, hidro é água. Salpinge é o que? Trompa, tá certo? Então, eu tenho água nas trompas. Por que eu tenho água nas trompas? É fácil entender por quê. Provavelmente por infecção ou inflamação. Lembra quando você está com a garganta inflamada ou infeccionada? Inflamada é quando ela está vermelha. Infecção é quando tem bactérias, que é aquelas pústulas branquinhas que a gente tem aqui. Fica inchada, na verdade, cheia de água, tá bom? Então, é por infecção ou a implantação. Infecção ou inflamação. Daí você pergunta, só resolve com cirurgia? Não, a cirurgia sempre é o último caso.
A cirurgia é quando clinicamente a gente não consegue te ajudar a responder. Então, a principal delas é identificar as infecções, as germes, as bactérias, que são as principais causas de hidrossalpingo. Então, a gente trata normalmente com antibiótico, trata com os lactobacilos, trata com a colonização através da alimentação. A gente faz isso tudo ao mesmo tempo para melhorar esse fator inflamatório. Lembra quando a sua garganta está inflamada? Adianta só arrancar as amígdalas, né? É eliminar o fator que acontece essa inflamação tubária. Lembrando que a garganta é mucosa também, tá certo? Então, essa é uma dica muito importante para você que tem hidrossalpinge. Quando é que vai tirar essa trompa hidrossalpinge? No último caso, quando não há resposta clínica. E eu sei também que vocês perguntam, ou se já não perguntaram aqui que eu não vi, é sobre a possibilidade, né, dessa trompa, que você já deve ter ouvido, tá muito inflamada, acaba escorrendo esse líquido, igual na garganta, em que a gente engole, escorre aquele líquido com aquele gosto de pus. Pode ser que essa trompa muito inflamada também escorra um líquido para dentro do ambiente intrauterino, que dificulta a gravidez. E é por isso que acaba o quê? Você sendo indicada arrancar a trompa fora, para tirar esse líquido. Mas é recomendado que primeiro faça um tratamento clínico, tá? Porque imagina tanto tempo escorrendo aquele líquido cheio de infecção, bem provável que o útero também esteja infeccionado, inflamado. Por isso que aí precisa de um tratamento clínico, ou seja, tratar o ambiente intrauterino, muitas vezes com antibiótico, com lactobacilos. E a gente sabe que o lactobacilo crispatus é o principal que ajuda na colonização intrauterina. Aí a gente precisa também ajudar a colonizar esse ambiente, entende? Então, muitas coisas bem importantes para vocês saberem aqui. Além Engravidar, disso, pode usar os antioxidantes e os anti-inflamatórios naturais, né? Você pode usar aí, fazer um shot de manhã. O que é um shot, gente? É espremer limão. Eu até postei aqui no Reels esses dias um shot que eu faço. Coloca limão, glutamina, que é super importante. Coloca gengibre, coloca cúrcuma, que são anti-inflamatórios poderosíssimos. É, pingar própolis também, 10 a 20 gotinhas ali de própolis. E não precisa usar tudo junto, gente. Vai usando, cada dia você usa um anti-inflamatório natural. Alho também, tem aquelas cápsulazinhas de alho, ou mesmo fazer uma comidinha ali, colocar um alhozinho refogado por cima, tá? É um anti-inflamatório também super potente. Então vamos usar e abusar dos anti-inflamatórios naturais, né? Você pode fazer um molho de salada, coloca o que é azeite, cúrcuma, gengibre raladinho e um alho. Olha que delícia que fica esse molho para sua salada, além de agregar e de ser uma fonte de antioxidantes, de ser alimentos potencialmente anti-inflamatórios para combater essa inflamação, tá? Então, é isso que a gente faz, né? A gente começa a introduzir esses alimentos. Fontes de vitamina C também, para melhorar a sua imunidade, fonte de zinco, como na semente de abóbora, para poder reforçar a sua imunidade. Então, assim, semente de girassol também tem bastante zinco. Então, vamos usar e abusar dos alimentos, melhorando a alimentação e colocando todos esses nutrientes, né, para dentro aí, para melhorar a sua trompa, tá? muito bem. Essa é uma dúvida que eu achei bem pertinente da Luciana. Minhas trompas obstruíram depois de um aborto que eu tive. Sim, também é uma possibilidade, principalmente você que teve um aborto e passou por uma curetagem. O que acontece? Dentro do útero estava o seu embrião e aqui saía a sua trompa. Quando a gente faz curetagem, a gente faz o quê? Uma cicatriz intrauterina, tá certo? E pode ser que essa cicatriz possa ter fechado o canal que passa a trompa. Então, isso também é uma possibilidade de obstrução tubária pós procedimento intrauterino. Você que fez algum tipo de curetagem, uma esteroscopia, qualquer outra possibilidade, sim, é possível ter feito isso. O bom é que você pode fazer uma vídeo de novo e tentar desobstruir essa aderência que se formou depois da curetagem, tá certo? Tem gente perguntando aqui, a Aline perguntou se esses alimentos anti-inflamatórios, mesmo que naturais, não destroem também a flora? Não, Não. gente, não destrói a flora, tá? Pode ficar tranquilo. Outra pergunta, hematossalpinge e fertilidade. Hemato é
sangue. Salpinge, trompa, igual hidrossalpinge, hidro é água nas trompas, hemato é sangue também nas trompas. Também é sugestivo de inflamação, tá certo? Possibilidade de ser endometriose. Por que é endometriose? É sangue, menstruação fora do útero. Pode ser que esse hemato, esse sangue, seja do sangue menstrual fora do útero, ocasionando as trompas. Principalmente você que tem endometriose, a maioria da endometriose vem do refluxo da menstruação extravasando pelas trompas e caindo no seu abdômen. Então, imagina o sangue menstrual refluindo pelas suas trompas. A menstruação é um fator inflamatório, por isso que você sente dor. Não sei se você sabe. Quando a gente menstrua, ocorre uma série de reações inflamatórias. E é isso passando pela sua trompa, altera toda a permeabilidade da trompa por dentro. E aí, por isso que altera também as trompas, podendo causar hematossalpinge, tá bom? Por isso que, mais uma vez, tratar os antioxidantes, usar os antioxidantes, usar os anti-inflamatórios, é uma estratégia que pode ajudar na função reprodutiva de todas as pacientes, principalmente as que têm endometriose, tá bom? Muito bem. E tem alguns tratamentos também naturais, né? Você pode fazer banho de assento com algumas ervas, você pode fazer também vaporização vaginal, que isso acaba ajudando. Tem clínicas também que fazem a ozonoterapia vaginal, existem óvulos também com ozônio, óvulos também com lactobacilos, com crispatos, que a Thalita falou, né? Então tem esses outros tratamentos também mais de uso tópico ali, né? Vamos dizer assim. E não usar, gente, pelo amor de Deus, sabonete íntimo, aquele, né, Thalita, aqueles sabonetes íntimos, pelo amor de Deus. Aquilo ali destrói a flora vaginal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Olha, trompa dilatada, porém permeável, mas nunca engravidei, né? Então, a trompa dilatada também é uma possibilidade de inflamação também. Por isso que no programa Conceber, ele é baseado nos protocolos de desinflamação. Lembrando que se você também pode não ter engravidado por vários motivos. A gente sabe que a trompa é só um deles. Existem 3 etapas para você engravidar. A primeira, a pré-concepção, qualidade do óvulo, qualidade do espermatozoide. Então, precisa de um bom equilíbrio do homem e da mulher, que é todo o programa Conceber. Segunda possibilidade, concepção nas trompas, tá certo? E terceira, implantação. A gente precisa ter essas 3 etapas ok para que você possa ter uma gestação saudável. Então, no programa Conceber, a gente aborda todos esses pilares, né, durante aí 6 meses consecutivos, te ajudando a principalmente passar pela primeira fase, que é uma ótima pré-concepção. E aí, por consequência, uma concepção e uma boa implantação. Tem gente Muito bem. perguntando de sabonete aí íntimo, o que que vai usar? Você não vai usar sabonete íntimo, Thalita? O que que vai usar? Bem, o sabonete que vocês podem usar são sabonetes de preferência, mulheres, que são sabonetes veganos, sabonetes que não têm parabenos, triclosan, sabonetes que Triclosan, têm muito aqueles cheiro, azuis que vocês adoram, aqueles cheirosos, de jeito nenhum. cheiroso. Os mais simples Químicos, mais possíveis. químicos são horríveis, tá certo? É, Você pode usar um sabonete, ó, existem sabonetes para região íntima veganos com probióticos também que existem. Existe sabonete sabonete neutro, igual a de pessoa está falando. melaleuca também. Existe sabonete Melaleuca, de muito bom. coco, de melaleuca. De melaleuca é o mais comum que tem. Sabonete íntimo de melaleuca é o mais comum, tá certo? Uhum. Muito bem. Minha médica não deu muita importância para minha gravidez ectópica. Estou procurando outra. Gente, só quem já perdeu um bebê sabe o tanto que é importância você encontrar um médico que esteja disposto a reconhecer a importância de te ajudar na próxima gestação. Então, procure. Hoje a gente tem a medicina online, tá certo? Se você, Uhum. sabe, é tão simples assim. Quando você você está à procura de um serviço, seja ele qual serviço que for, porque a medicina é um serviço, uma assistência médica é um serviço. Se você foi atendida por um servidor do serviço de saúde e você não gostou, você achou que não foi compatível com o que você esperava, que você desejava,
procure outro profissional, gente, tá? É assim que funciona, né? Todos os serviços. Você procura um outro que você consiga ter empatia. Então, faça isso. Muito bem, aqui eu tive infecção nas trompas, também tive apendicite, tive obstrução bilateral. Exatamente, toda infecção intra-abdominal, ela também pode alterar as trompas, principalmente as intestinais, como a gente falou, porque o intestino, ele tá, as trompas estão entremeadas entre o intestino. Existe translocação, né? Então, assim, por isso que eu falei, por que que você tem que cuidar do seu intestino? Porque essas bactérias boas, elas vão translocar, ou seja, elas vão migrar, elas vão, vai lá para sua vagina, vai lá para o seu útero, vai colonizar de forma benéfica, assim como o ruim também é recíproco, né? Então, se você tá cheio de bactéria ruim no seu intestino, se você tem fungo, se você tem cândida, essa cândida também vaginal, ela também é intestinal. E pode ser a causa aí do seu intestino ruim, por exemplo. Ah, eu tenho intestino ruim, meu intestino é preso, ninguém descobre o que que é, ninguém descobre o que que é, ninguém descobre o que que é. E aí, na hora que vai ver, cândida recorrente. Trata, mas trata a vida daquele jeito, né? Toma antibiótico, para, volta, toma antibiótico, para, volta, toma antibiótico. Ou seja, não trata a causa da cândida. Essa cândida pode ser também a causa desse intestino que não está funcionando. Ou seja, tá vendo que como uma coisa vai consertando, aí você vai lá, toma um remédio que conserta a cândida vaginal, né? Ou usa alguma pomada, só que a cândida ela já está no seu intestino, ela já está na sua via oral, ela já está em outros lugares, gente. É tratar a raiz. Se você não trata a raiz, não trata a causa base, não tem como, né? Vai voltar. E aí, sua tromba pode ficar aí obstruída por conta de cândida, por conta de candidíase de recorrência. Ou por conta de outra infecção, né? Muito bem. Eu queria responder essa pergunta muito interessante, né? Existe a possibilidade de menopausa precoce devido à perda da trompa? Essa é uma pergunta muito inteligente sua. Por quê? Ah, eu não sei como é que foi a cirurgia da perda da trompa de uma mulher, mas pode ser, dependendo da técnica usada, que houve uma agressão vascular muito importante naquele ovário, da vascularização que irriga aquele ovário. O ovário, ele é irrigado por quê? Por vasos sanguíneos que vêm da trompa e irriga o ovário. Se você tirou a trompa, você pode ter tirado toda a vascularização ou grande parte da vascularização do ovário e com isso ele fica pouco nutrido vascularmente, ele recebe poucos nutrientes e a função ovariana pode diminuir, podendo sim causar algumas possibilidades de menopausa, sim, tá certo? Então isso vai depender da técnica cirúrgica que foi usada, se ele tirou toda a função, toda a vascularização do ovário, obviamente ele vai ficar mais atrófico, tá certo? Muito bem. Obrigada, agradecendo aqui, graças a Deus. Muito bem. Mais alguma pergunta aí, Gabi, importante? Você sempre pergunta, né? Como é que fica a minha trompa? Eu perdi uma trompa, como é que fica a minha ovulação? Se você tem os dois ovários, gente, continua ovulando do mesmo jeito, tá certo? Você vai engravidar da trompa que restou para você. Se você tem só um ovário, como alguém perguntou, se eu tive que tirar a trompa e o ovário, como é que fica a minha ovulação? Normal, você vai ovular todos os meses no mesmo ovário, com a mesma trompa. Fica sempre normal. É tão interessante isso, porque, como eu falei, o seu corpo, ele conspira o dia inteiro para engravidar. Por isso que a gente tem duas trompas e dois ovários. Você imagina se a gente tivesse só um órgão? Aconteceu uma coisa ali, já era. Então, a gente tem dois para segurar a perpetuação da espécie. É muito perfeito o corpo humano, tá bom? Perdi uma trompa devido à ectópica. Muda algo na minha ovulação? Mais uma vez essa pergunta, né? Não, a ovulação, ela tende a ser da mesma forma e provavelmente a tendência é que seu o ovário, ele ovule mais do lado saudável, do lado que tem a trompa. Então, acredite, gente, acredite. Acredite, com certeza. Muito bem. Tem gente perguntando. Bruna entrou no é, grupo hoje. Legal, Bruna. Seja bem-vinda. a trompa pode se regenerar, Thalita? Não, Tem ela não gente pode perguntando. regenerar, tá certo? Outra coisa importante, né? Gravidez nas trompas. Existem duas técnicas possíveis. A técnica de retirar a trompa
ou de só retirar, a gente chama de salpingostomia, só retira o embrião, os tecidos embrionários e fecha ela de novo e deixa ela lá. Eu tô com uma paciente grávida desse jeito. E engravidou dessa trompa. Ela teve uma gravidez ectópica. Felizmente, o médico dela conseguiu não retirar a trompa. Ele só retirou o embriãozinho, as estruturas gestacionais, costurou a trompa de volta e ela conseguiu engravidar dessa trompa, tá? Quando é que a gente se retira a trompa normalmente? Quando a trompa rompe, quando ela rompeu, você entrou no quadro de hemorragia, né? Então aí tem que retirar essa trompa na maioria das vezes. Lembrando outra coisa também importante da gravidez tubária, dependendo da idade gestacional, do tamanho do embrião, existem remédios, tá certo? Para poder absorver aquele tecido embrionário e não precisar de passar por cirurgia, né? Que a gente usa chamado metotrexato. Metotrexato é um remédio que se usa em situações em que a gravidez ectópica é bem pequenininha, não tem mais batimento cardíaco, o bebê já morreu e é bem pequenininho, tem uns tamanhos lá que todo médico sabe. Aí não precisa passar por cirurgia, é só usar essa medicação e aí vai ser absorvido e você mantém a trompa, tá certo? Muito bem. Nossa, muitas perguntas. Eu acho que eu tenho umas perguntas aqui. Da caixinha? Ah, não, da caixinha não tenho, não. Vamos lá aqui. Não vejo a hora de participar do Conceber, isso mesmo, em fevereiro, tá? Simeone, a gente vai estar abrindo aqui as inscrições, a gente vai avisar para vocês. Com muita alegria participar conosco. O exame de esterossalpingografia desobstrui as trompas inflamadas? Ah, pergunta muito importante. Sim, tá certo? Em alguns casos, quando na ístero, quando injeta aquele contraste com muita força, né, que acontece, pode sim desobstruir. Sabe um cano que está obstruído, que você sofre com muita força, ele acaba desobstruindo? Isso é uma possibilidade, tá bom? Só que isso, obviamente, dói bastante e a recomendação é que se tiver obstruído, aí você vai para laparoscopia, justamente para fazer essa insuflação e do máximo possível e desobstruir. Muito bem. Elas são maravilhosas. Programa Conceber enviado por Deus na minha vida. Janaína, um beijo para você. Que bom, fico muito feliz por essa. Muito bem. Neide falou que vai fazer o programa Conceber. Que bom, Neide, seu marido. Fico muito feliz. Pouco fluxo menstrual tem a ver com trompas obstruídas ou aderências? Não, pouco fluxo menstrual tem mais a ver com alterações hormonais, tá certo? Então, é mais a característica hormonal, exceto se você já tiver feito uma curetagem, tá bom? E aí tem que saber, se você já fez uma curetagem, ou seja, cicatriz intrauterina, existe a possibilidade de ter feito algumas aderências, umas sinecas e causar pouco fluxo menstrual. Mas a grande maioria das vezes é por alterações hormonais. Muito bom. E aí, guys, Ai, você tá rindo gente. aí? Não, eu tô rindo que tem gente perguntando quando irá abrir a agenda para 2022. Ô, gente, vocês são demais, hein? 2021 estamos o quê? Hoje é dia 12, né? De 2021. Vocês já estão perguntando da agenda de 2022. Entra para o Conceber, gente, tanto no canal lá no Telegram, que é o Atitude Conceber, que a gente está todo sábado respondendo a dúvida de vocês. Eu e a Thalita, pessoalmente, somos nós duas que respondemos as dúvidas. E o programa Conceber. O programa Conceber, vocês têm acesso a nós duas o tempo inteiro. Através da plataforma, através de mentorias. As mentorias a gente abre a tela. Você conversa, como eu estou conversando com a Thalita, vocês conversam com a gente assim. Então, essa é a forma que a gente encontrou, né, de alcançar mais pessoas, porque realmente o consultório a gente tem um limite ali de tempo por dia, a gente não consegue atender. Eu não consigo atender mais de 5, 6 pessoas no dia, ainda mais que eu tenho um bebê pequeno.
Então, assim, a gente tem um limite de tempo, né, Thalita? E a gente tem que também ter tempo para estudar, para a gente estar aqui falando para vocês isso tudo, demanda muito, gente. Tem que ler muito artigo, tem que correr muito atrás das informações, né? Então, por isso que a gente abriu o Conceber, tá? Então, vai lá, curtir a gente, viu? É isso mesmo. Lembrando que quinta-feira, tá, gente? Como vocês têm muitas dúvidas e o nosso tempo tá acabando. Quinta-feira tem mais live, Quinta-feira a gente exato. vai falar de trompas de novo para você que tá aqui. A gente não conseguiu responder sua dúvida. Na quinta-feira também, 8 horas da noite, a gente vai estar novamente falando sobre esse assunto, tá bom? Isso aí. Vamos ver aqui. Então, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui que vocês estão perguntando, né? A gente está te dando dicas, tá certo? De várias possibilidades de tratamento, tá certo? A alimentação é um fator de anti-inflamação, tá certo? A anti-inflamação da alimentação e a antioxidação é importante para todo o aspecto ginecológico, todo o seu corpo da fertilidade. Então, quero deixar bem claro isso para você que está perguntando aqui, tá bom? Então, tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho, eu e a Gabi, não é olhar só para uma trompa e dizer, bem, você tem trompa, a sua trompa vai para cirurgia e pronto, é isso que resolve. Não. O que a gente faz é restabelecer toda a sua função. Se tem uma trompa alterada, como eu disse, ela é consequência de algum diagnóstico. Então, a gente vai pesquisar, vai encontrar a causa provavelmente, vai trabalhar em cima dessa causa base. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem hidrossalpinge por endometriose, hidrossalpinge por infecção, e aí passando direto para fertilização. O nosso trabalho da Gabi não é assim. O nosso trabalho é, você tem alguma alteração de trompa, ou é infecção, é inflamação, vamos trabalhar primeiro a sua infecção, a sua inflamação, restabelecer tudo isso, porque não é só a trompa, a gente vai restabelecer também, quando a gente restabelece a sua inflamação, né, desinflamação, a gente está melhorando a qualidade do seu óvulo também. A gente está melhorando a qualidade de implantação também. É dessa maneira que a gente trabalha. Não é uma trompa isolada, arranca ela e o resto continua inflamado. Porque o nosso corpo é integrativo. Ou você acha que se a trompa não está inflamada, por continuidade também não está o resto inflamado? Provavelmente está inflamado também. Então, essa é a maneira como a gente trabalha, tá bom? Para você que está Tem uma perguntando. pergunta muito boa aqui, tá, Anitta, que eu acho que é um resumo da live de hoje, né? A Bárbara Helen pergunta assim: por que a obstrução tubária tem sido algo tão recorrente ultimamente? Gente, por quê? Porque os nossos hábitos de vida estão muito ruins, porque a gente vive Inflamatórios. estressado, porque a gente come muito mal, né? Porque a gente está sob estresse, porque a gente não dorme direito, porque a gente come muita porcaria, porque a gente usa muito produto químico, a gente falou que até um pouco hoje sobre sabonete, que a gente tem que usar sabonetes mais naturais. Então, olha a quantidade de hábito ruim que a gente adquiriu ao longo dos anos da nossa vida e que o nosso corpo, ele não estava preparado para esse tanto de toxina, ele não estava preparado para esse tanto de bomba de coisas inflamatórias. Então, por isso que hoje, o que a gente faz? O resgate. Né? Esse resgate que a Thalita falou, a gente resgata a sua saúde. Então, se algo está errado no seu corpo, não é uma doença que você tem que ir lá e tomar um remédio. Isso daqui não vai resolver. Você tem que saber a causa base, você tem que saber por que você teve aquilo. Por que você está tendo uma trompa obstruída? A gente começa, é disso. Ah, tá, você tem uma trompa obstruída. Então, peraí, o que você teve anteriormente? Ah, você teve candidíase, você teve não sei o quê, como que está seu intestino? Vamos investigar, vamos melhorar essa sua saúde, né? Depois que a gente restabelece isso tudo, é aí que vem, né, Thalita, ou as outras possibilidades de uma cirurgia, ou de uso de algum remédio específico e tudo mais. Ou seja, isso é lá no final, gente. É lá no final. E com a sua saúde restabelecida, porque não adianta também você tomar lá o remédio, fazer a cirurgia e não restabelecer a sua saúde. Então, assim, é por isso que tem muitos casos recorrentes. E sim, né, Thalita, você pode falar isso aí mais do que eu, assim, de frequência disso no consultório hoje, né? Assim, dessa questão das trompas mesmo E obstruídas. também por outros motivos. Motivos de infecção da promiscuidade sexual. A gente sabe o quanto cada vez mais as mulheres são promíscuas. Não estou falando aqui de você que está assistindo a live.
Mas é verdade, né? Quantos parceiros sexuais? Se você já teve mais de 3 parceiros sexuais durante a vida, aumenta a chance consideravelmente de DSTs, e DST aumenta a chance de você ter infecções de DST tubária também. A gente então vê essa promiscuidade, a gente vê também a questão da endometriose sendo cada vez mais frequente, e a endometriose vem da predominância estrogênica, que é um fator altamente inflamatório, pelos hábitos, pela obesidade, pelo consumo, por tudo isso que a gente está comentando aqui, das intoxicações ambientais. Então, vem geralmente também por essas expressões inflamatórias que o seu corpo está o tempo todo sendo bombardeado. Então, não é só uma questão das trompas estarem cada vez mais alteradas, mas a fertilidade em si está cada vez mais alterada por esses fatores de inflamação crônica, tá? Por exemplo, por que tantas mulheres estão com menopausa precoce? Pelo mesmo princípio, doenças autoimunes, inflamações crônicas, tudo isso. Então, a gente parte do meu trabalho da Gabriela é justamente isso, restabelecer integralmente todo o corpo com foco de fertilidade, né? E o programa Conceber, para quem acabou de perguntar aqui, eu perdi aqui, né? Neide 08. Não, foi Raíla Dutra. Né? Vai ser em fevereiro, tá certo? Que a gente vai abrir as novas vagas, tá bom? Então, por todos os hábitos. É igual a quantidade de câncer também que a gente está vivendo, né? Quantas pacientes que a gente tem pegado cada vez com câncer de mama, né? Uma paciente minha com 32 anos, 28 anos com câncer de mama. Altamente estrogênica, altamente inflamada. É isso. Exatamente. Tem que ter papel e caneta na mão para assistir essa live. Sim, tem que ter papel e caneta na mão, viu, gente? A gente sempre fala, né, Thalita, no início da live, a gente esqueceu hoje de falar. Papel e caneta na mão sempre. É isso mesmo. Tem algumas Vai perguntas. ficar salva a live Isso, muito no bem. Instagram da Thalita, tá, gente? Vai ficar salvo lá. Então, para quem quiser depois rever a live desde o início. E quinta-feira também tem outra live sobre trompas. A É gente isso volta aqui mesmo. para contar para vocês. E só para resumir aqui então, né? A Aninha perguntou: eu tenho possibilidade de ter uma gravidez ectópica uma vez que eu já tive outra? Sim. Por quê? Porque provavelmente ou foi alteração na função embrionária, então uma pré-concepção que não foi suficiente para formar um bom embrião, ou segundo, por uma alteração tubária, que pode ser tanto na outra como numa como na outra. Provavelmente uma trompa normalmente pode estar mais inflamada que a outra, mas o ambiente inflamatório todo é o que a gente tem falado aqui desde o primeiro minuto dessa live. O seu órgão trompa, ele não está isolado do resto do seu corpo. Então, se você teve uma trompa inflamada, alterada, é bem provável que também a outra, o ambiente intrauterino, o ambiente ovariano também esteja oxidado, esteja inflamado, esteja não funcionante. Tá certo? Isso aí. Muito bem. Ó, tem gente querendo assistir a live do Léo e da Thalita ao mesmo tempo. Como é que faz, Thalita? A gente vai encerrar aqui e você passa lá para ele. Muito bem. Deixa eu ver aqui. A médica que fez minha cirurgia ectópica falou para o meu marido que eu tinha que tratar a outra trompa, mas não falou mais nada. Então, tratar como, né? Então, tratar com antibiótico, tratar com todos esses aspectos que nós anotamos aqui, dos hábitos, da desinflamação, da microbiota, tudo isso. Muito bem. Após a cirurgia nas trompas para desobstruir, ela perde a função? Não, a tendência é ela restabelecer a função, já que você desobstruiu, tá certo? Pensa num cano que está obstruído, você desobstruiu, então a passagem voltou a ficar férrea, tá? Hidrotubação. Hidrotubação é um outro exame para avaliação da permeabilidade tubária através de ultrassom, injeção em vez de contraste, eles injetam soro fisiológico, faz uma
Insuflação é um outro tipo de exame. É raríssimo encontrar aqui em Belo Horizonte, que eu saiba, só 2 lugares fazem hidrointubação. Então, é um outro exame também possível, tá bom, Carla? Também muito interessante, mas não é um exame que é muito comum. Também, geralmente, o convênio não paga, não tem esse exame no SUS, enfim. Mas é um outro exame de análise tubária também. Isso mesmo, né? É usado para a hidrotubação, é usado para tratar as trompas, sim, se elas estiverem obstruídas, é uma possibilidade, tá certo? Realmente é uma possibilidade, mas eu te falei pela dificuldade técnica de se encontrar lugares e médicos que fazem isso, mas assim é uma possibilidade. Muito bem. A trompa sem fímbrias tem chance de fertilidade, já que ela tem a mobilidade reduzida? Sim, gente, tem a chance, sim. Tá certo? Vamos acreditar que tenha chances. Vamos fazer tudo isso para que seja possível. Muito bem. O que significa salpingectomia parcial? Salpingec é o quê? Salpinge. Salpinge é trompa. Tomia é o que? Cortar, retirar, né? Tomia, retirar. Então, salpingectomia foi retirar a trompa parcial, ou seja, retirou parcialmente uma parte da trompa. Tá certo? Perdi uma porção da trompa e uma ectópica. Sim, né? Retirou uma parte dessa trompa, então ela está obstruída. Porque se você tirou do canudo inteiro, se você tirou só uma partezinha, ela está obstruída, tá certo? A trompa não pode regenerar, como eu já falei. Muito bem. Muito bem. Muitas dúvidas aqui. Eu quero, então, alguém falou sobre metotrexate. Metotrexate, então, tomei metotrexate para artrite reumatoide. Sim, ele é um quimioterápico que é usado para várias situações, até para câncer, enfim. É uma medicação que ele que destrói células específicas. Então, se eu tenho um tecido morto, um embrião que morreu na trompa, eu posso usar essa medicação para destruir esse tecido morto celular e evitar com que você passe por uma cirurgia de retirada de trompas, mas existem os critérios médicos, a gente calcula numa tabela específica qual paciente tem indicação para fazer metotrexate. Geralmente são embriões bem pequenininhos, com batimento cardíaco negativo, tá? Muito bem. Nome dos lactobacilos, crispatos, é o principal que tem estudo. Existem vários lactobacilos, a Gabi até falou sobre outros tipos, mas o principal dentro da É o fertilidade que já principal. tem é o crispatos, tá bom? Gabi, gravidez, posso já começar o ciclo das sementes depois de uma gravidez ectópica? Há 22 dias tirei a trompa? Sim, Pode, Bia. gente, sem problemas, tá? Lembrando que o ciclo da semente, gente, não é que a semente tem hormônio, não, tá? A semente, ela tem nutriente, fitonutrientes, que vai te ajudar a equilibrar os seus hormônios, né, durante o seu ciclo, tá bom? Então, pode utilizar sem problema algum. Aí, ficou grávida, não precisa de usar o ciclo das sementes, tá? Então, aí, né, ó, tentei desobstrução por vídeo, mas não consegui, continuou obstruída. Tem mais o que fazer? Então, a gente falou várias coisas aqui na live, tá certo? De outras possibilidades. A gente falou até outros tipos, né, de medicina também, que não é medicina tradicional, que ajudam também. Cada uma tem o seu protocolo, tá bom? Então, depois você pode rever a live, ela vai ficar salva, para estar te orientando. Muito bem.
É isso mesmo, eu acho que acabou, né? Muitas dúvidas. Deixa eu ver aqui mais. Nossa, Jesus, é muita dúvida. Quando tem o líquido nas trompas, sai escrito no laudo? Normalmente sim, sai escrito como líquido nas trompas é hidrossalpinge. Geralmente sai escrito sim, hidrossalpinge. Após uma gravidez ectópica, quanto tempo tenho que esperar para tentar engravidar? É o seu médico que decide, tá bom? Ele vai falar para você. Suelen, pode começar a tentar engravidar daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, tá certo? Normalmente eu acredito que ele vai pedir aí 2 meses ou 3 meses. Geralmente, ou ele vai falar isso para você. Muito bem. Ah, legal. Doença autoimune Hashimoto pode causar obstrução nas trompas? Geralmente, a causa básica de obstrução das trompas não tá as doenças autoimunes, tá bom? São mais a questão anatômica, ou infecciosa, ou inflamatória, apesar que a imunidade também é uma alteração de inflamação. Mas no caso da autoimunidade, quem está perguntando essa aqui, de Hashimoto, está mais relacionado com a qualidade embrionária, tá? Porque o Hashimoto, por ser uma doença autoimune, ela altera muito a função do ovário, a função glandular do ovário. Então, a infertilidade está mais relacionada com a qualidade do óvulo pela doença autoimune do que das trompas, tá certo, Isabela? Por isso que existe um protocolo de autoimunidade para quem está tentando engravidar. E lá no programa Conceber, a gente também fala bastante sobre isso. A gente fala de tireoide, suplementação. Então, nosso programa é bem completo. Médica indicou suspensão do ciclo após biópsia, que indicou endometriose tubária. Eu não quero tomar anticoncepcional, não. Ai, Jesus, é difícil. Bem, então procure um outro médico que consiga trabalhar a endometriose sem uso de anticoncepcional, tá certo? Existem vários médicos, felizmente, né? Você pode, por exemplo, procurar os médicos que fazem naprotecnologia, tá? São médicos que não tratam nada de ginecologia com anticoncepcional. Então, é uma dica aí para você. Muito bem. Eu acho que é isso. Eu acho que terminou aqui. Ai, eu queria responder todo mundo, meu Jesus do céu. Neide, você precisa fazer o programa Conceber. A gente vai te ajudar muito, minha querida, tá? Endometriose, retrocolite ulcerativa, artrite reumatoide. Nossa, Faça o programa Conceber. tem. Não existe nada mais desinflamatório do que o programa Conceber para você que tem todas essas doenças inflamatórias. Endometriose, retocolite e artrite reumatoide. Meu sonho é engravidar. Então lá é o seu lugar, tá bom? Você vai se surpreender com o que você vai descobrir no programa Conceber, que não é só uma questão de te Gente, a ajudar a engravidar. gente. É te E ajudar. assim, né, Thalita, assim, quantas pacientes a gente tem, assim, que conseguiram engravidar? Pacientes com lúpus, né, pacientes com doenças autoimunes, assim, né, consideradas graves, consideradas, né, dificilmente conseguem engravidar e tudo, como lúpus, por exemplo. Então, assim, gente, É isso mesmo. acredita. Não, Neide, o programa Conceber que você vai aprender, não é só uma questão de fertilidade, mas você vai aprender a melhorar a função da retocolite e da artrite reumatoide de uma forma que você nunca viu, tá certo? Porque a gente explica muito sobre esses fatores inflamatórios, principalmente pela função intestinal da retocolite. Então, vale muito a pena você fazer. Tem alunas nossas lá, gente, que elas estão fazendo com o CB,
mas que elas querem agora melhorar a saúde e que elas não estão pensando É agora, nesse momento, em engravidar, né, Thalita? A gente tem que elas querem lá melhorar o quadro delas mesmo, estão lá porque tem contato com a gente. E futuramente, quando elas engravidarem, elas vão repetir o programa, né? Os três isso. meses antes da concepção. Então, mesmo se você não quer engravidar, mas quer melhorar seu quadro de endometriose, artrite reumatoide, retocolite, trompa, enfim, qualquer que seja o seu diagnóstico, o programa Conceber tá aí para isso, Isso tá? mesmo. Daniele Perentel, Daniele 1 Perentel. Poderia ter uma live sobre trombofilia? Semana que vem, minha Semana querida, que tá vem. bom? Semana que vem, terça e quinta. Terça e quinta eu sempre tô aqui com a Gabi, a gente tá discutindo os assuntos de fertilidade com nutrição. E terça e quinta da semana que vem a gente vai falar sobre trombofilias, tá certo? Meninas, já deu tempo aqui. 1h30 de Meia. live. Ó, Neiva, cheguei agora. Como saber se a trompa está boa? Olha, Neiva, assista a live, porque a gente está encerrando nesse momento. Mas que bom que você esteve aqui. Vai dar para você assistir a live inteira. E fico muito feliz, tá certo? Olha E aqui também, ó. quinta-feira, 8 horas, viu, gente? Nesse mesmo bate-horário. Quero só finalizar aqui com o comentário da Viviane Oliveira Pado, né? Endometriose, trompa obstruída, cisto ovariano, doença celíaca, que é uma doença autoimune, 40 anos acreditando muito no programa Conceber. É isso. Não existe nada mais completo, Viviane, para te ajudar em todos esses fatores inflamatórios de autoimunidade. Você vai aprender no programa Conceber por que que essa doença celíaca está relacionada com a sua endometriose, tá? Muito, e a trompa obstruída, você vai entender o porquê e vai saber como é que isso vai ser feito de forma bem específica, tá bom? Bem, meninas, um beijo para vocês. Beijo. Te agradeço, Gabi, como sempre. Muito bom estar aqui com você. E Isso, é isso, também, muito então. bom. Então, quinta-feira, novamente, às 8 horas, estaremos aqui respondendo mais dúvidas de vocês e falando sobre trompas, tá bom? Um Isso beijo, aí. tchau, tchau. Beijo. Boa E noite. você, e você que é nossa aluna aqui do programa Conceber, eu vi que tem umas alunas aqui. A nossa Masterclass sobre trompas vai ser no sábado, para você que é nossa aluna do programa, tá bom? Um beijo, Isso até. aí. Tchau, tchau, Gabi. Tchauzinho. Muito bem, agradeço todas vocês por estar conosco aqui, né? 1h30 de live. Obrigada, Renata, Camila, Renata Duarte, Viviane Gomes, um beijo. Crisele Pires, obrigada. Bárbara, obrigada você também. Pérola Clécia. Ah, exatamente. As dúvidas do programa Conceber, né? Podem ir lá no nosso Instagram, que é o programa Conceber. Tem tudo lá no nosso perfil. Neiva, um beijo para você também. Deza Kelly tá sempre aqui conosco, né, Deza Kelly? Fabrícia Oliveira, um beijo. Lorena, Divina Barbosa, Renata, muito bem. Isabela Duarte, um beijo para você. Quero ser aluna. Isabela vai ser em fevereiro, tá bom? Nossa inscrição. Neide 08, Graziela Souza, um beijo para você também. Estúdio Bruna. Alzira, beijo para você. Paula Arruda Moreira. Valéria Hunter, né? Não sei falar seu sobrenome, Valéria. Um beijo para você também, que é do nosso Conceber. Muito obrigada. Fernanda Pinheiro, um beijo. Estúdio Bruna Souza. Lorena Nossa, gente, preciso aprender a ler melhor o nome de vocês. Aqui fica tudo junto. Muito bem. Silvia Edileuza, obrigada como sempre. Sueli, um beijo para você. Muito bem. Pati Sonar, obrigada, Bárbara. Pérola, Paula, Maria Souza. É isso mesmo. Obrigada, Sinara. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Não se esqueçam de fazer as orações essa noite. Para quem segue o meu marido, Léo Dominus, ó, ele tá fazendo agora a live do terço. E todo dia, 6h30 da manhã também, meu marido tá fazendo a live
da oração das horas de manhã e também ele faz o terço todo dia 15 horas da tarde, o terço da misericórdia e agora também ele está fazendo a novena. Então aproveite para vocês rezarem com Léo Dominus. O Instagram dele é @leodominus, que é meu marido. Tá sempre em oração aqui por todas nós. E aproveite para estarem também orando e rezando junto com ele conosco, tá bom? Tchau, tchau, meninas. Um beijão para vocês.